Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Programação Web. Na aula de hoje vamos falar sobre algumas opções para a implementação do API Gateway, que vai funcionar como a porta de entrada para os nossos microserviços. Mas, para variar, antes de chegarmos ao API Gateway, eu quero relembrar com vocês algumas premissas e definir outras importantes quando falamos de microserviços. A primeira premissa é que não precisamos ter um banco de dados para cada microserviço. Mas, atenção, cada microserviço deve ser dono dos dados do seu domínio. Entretanto, a ideia de termos um banco de dados para cada microserviço eu considero muito boa, porque vai aumentar a independência do microserviço, visto que ele poderá e irá fazer alterações no seu banco de dados sem influenciar outros microserviços. Observem essa figura que eu mostrei para vocês, na qual eu tenho um monolito com um único banco de dados, olha ele aqui. Esse monolito pode ser particionado em microserviços, cada microserviço responsável pelos seus dados. Isso aqui não necessariamente significa que eu tenho vários bancos de dados, mas as tabelas referentes a cada dado do microserviço pode ser acessada somente por ele, apesar de ser uma boa prática ter um banco de dados para cada microserviço. Eu já falei de algumas dessas coisas, mas gosto sempre de repetir para te ajudar a fixar. Tanto ao iniciar o desenvolvimento de um novo sistema com arquitetura de microserviços, ou mesmo se você tem a necessidade de redesenhar um monolito como microserviços, iniciem com microserviços de maior granularidade. Em uma segunda fase do desenvolvimento, quando você começar a evoluir o sistema, vai ser mais fácil de refatorar esses microserviços para microserviços menores. Definam desde o início como os microserviços irão interagir uns com os outros. Nesse sentido, vocês aí que estão acompanhando a disciplina comigo já estão no caminho certo, visto que desde o início, quando comecei a falar de API, quando comecei a falar de microserviços, nós nos propusemos a utilizar a filosofia REST, com a comunicação via verbos HTTP, uso de JSON nos requests e responses e outras coisinhas mais. O ponto é que nós estamos em um caminho de padronização. Desde o princípio, também é importante que você entenda que as responsabilidades dos serviços irão mudar ao longo do tempo à medida que o domínio evolui. Da mesma forma que os requisitos de qualquer software mudam, pela própria implantação do software no local, ele vai mudar por natureza os requisitos desse local, do domínio. O que vai fazer com que os requisitos do software mudem, e da mesma forma funciona com os microserviços. É muito comum que os microserviços ganhem novas responsabilidades, tanto à medida que o sistema evolui, como à medida que novos sistemas vão surgindo naquele domínio e vão demandando novas responsabilidades dos microserviços. Meus queridos e minhas queridas, também já considero importante começar a falar com vocês sobre a cultura DevOps, que visa acelerar os processos desde o planejamento ao desenvolvimento do software, de modo a possibilitar uma entrega contínua com um alto grau de qualidade. Essa cultura, ela se baseia em alguns princípios. Alguns eu já falei para vocês e vou repetir, outros são novos. A primeira delas é que o microserviço deve ser autocontido e implantado separadamente, mas não de qualquer jeito. Ele deve ser implantado com múltiplas instâncias. Cada uma delas pode ser iniciada ou parada de forma fácil e sem afetar o funcionamento do sistema como um todo. Outro princípio que eu acho interessante é que o microserviço deve ser configurável. Quando o microserviço é iniciado, ele deve ler os dados necessários para a sua configuração sem a necessidade de ter algum programador ou algum cara de infra fazendo alguma intervenção. Nesse ponto, vale a pena salientar para vocês que nós já estamos no caminho desde que implantamos nossa API em um PaaS. Lembra que nós usamos alguns arquivos de configuração, de modo que no momento que a gente jogou a nossa API lá, nesse caso poderia ser o nosso microserviço, usando as mesmas configurações, ele vai subir e funcionar sem necessidade da nossa intervenção. Um outro princípio que eu considero bem importante, que eu acredito que eu não falei ainda para vocês, é que os microserviços devem ser transparentes para o cliente. Quando eu falo em transparente para o cliente,
significa que o cliente não deve saber a localização exata de um serviço. Ah, Gabriel, mas quando você colocou sua API lá, o cliente, você passou o endereço para a Fernanda para que ela use o cliente e invoque o endpoint com um endereço específico. Sim, nós fizemos isso no caso da API, mas para os microserviços nós não vamos fazer assim. Em vez disso, o ideal na verdade é que o cliente conversasse com um agente de descoberta de serviço, chamado de Service Discovery. Já adianto que nessa disciplina nós não vamos chegar nesse ponto, mas ainda assim nós vamos esconder os nossos microserviços dos clientes por meio do API Gateway, que é o foco da aula de hoje. Também aproveito para adiantar que já estou em processo de criar outras 2 disciplinas de programação web para que eu consiga, já que eu vou ter mais tempo em 2 disciplinas, me aprofundar nesses outros conceitos importantes. Para finalizar princípios que são importantes em DevOps, eu queria deixar claro para vocês que é importantíssimo que cada microserviço ou cada instância de cada um dos microserviços deva informar sobre a sua saúde. E isso é um ponto muito importante em qualquer arquitetura em nuvem. Eventualmente, algumas instâncias de um microserviço podem falhar, algumas instâncias podem ser migradas para outros servidores na nuvem, para outras máquinas virtuais. E os clientes eles devem conseguir contornar essas alterações ou contornar essas instâncias defeituosas. Também adianto que não vamos nos aprofundar nesse ponto, mas antecipo para vocês que o Spring nos oferece uma excelente ferramenta para monitoramento de microserviços. Aqui está a dependência, que é justamente o Spring Boot Actuator. Observem bem essa figura, que ela resume esses princípios aqui de uma forma bem legal. Vejam que o microserviço deve ser empacotado, implantado, deve oferecer transparência em termos de localização, até porque na nuvem os serviços eles são passageiros e podem mudar de servidor e endereço com certa frequência. Muito diferente de um serviço que estaria no ambiente corporativo com um data center fixo, por exemplo. Visto que nessa arquitetura em nuvem, quando falamos de microserviços, esses microserviços devem ser tratados como itens, eu diria, com uma vida curta, itens mutáveis, para que a nossa arquitetura de microserviços consiga alcançar um alto grau de escalabilidade e disponibilidade, que são fundamentais para qualquer aplicação na nuvem, é importantíssimo que existam múltiplas instâncias de cada serviço rodando ao longo do tempo. Aqui estão essas instâncias. E aqui também eu deixo até um exemplo de uma delas que falhou. Para facilitar esse processo, para que essas falhas sejam transparentes para o cliente, é ideal que as instâncias de cada microserviço se registrem em um agente terceirizado. Esse agente aqui é o chamado Service Discovery. É importante que vocês conheçam essa estrutura, mesmo que nós não nos aprofundemos nela durante esta disciplina. Muito provavelmente vocês verão mais detalhes dessa infraestrutura na disciplina de sistemas distribuídos, acredito eu. De toda forma, eu recomendo fortemente que vocês leiam esse site aqui, porque ele vai apresentar, vai discutir em detalhes cada um desses princípios que eu trouxe para vocês. Mas claro, eu não vou deixar vocês na mão, trago uma ferramenta muito interessante que vocês podem usar para trabalharem com descoberta de serviços, que é o Netflix Eureka. Para os mais curiosos, eu deixo a recomendação. Não para agora, pelo amor de Deus, vocês precisam finalizar o projeto da disciplina e a gente não precisa trabalhar com isso agora para finalizar esse projeto. Mas daqui a pouco vocês vão entrar de férias. Galera, férias é o momento para vocês aprenderem coisas novas. Os mais curiosos, durante as férias, podem trabalhar com Eureka, ver algumas possibilidades interessantes. Se tiverem dúvida, continuarei à disposição no Discord. Mesmo de férias, eu vou adorar discutir com vocês e saber que vocês estão lembrando de mim. Para vocês que estão vendo aqui o vídeo, não são meus alunos, comentem aqui, já usaram o Eureka? Recomendo alguma outra ferramenta para trabalhar com descoberta de serviços? Postem aí nos comentários. Agora sim, vamos para o foco da nossa aula, que é o API Gateway. Observem na figura que ele vai ser responsável principalmente por esconder a localização dos microserviços por meio do redirecionamento das chamadas. Lembrem-se que eventualmente eu posso ter vários API Gateways para diferentes clientes. Nesse caso seria a implementação do padrão Backend for Frontend.
Além disso, eu queria que vocês observassem bem essa figura e vejam que nem sempre o API Gateway vai oferecer uma porta de entrada para todos os microserviços. Eventualmente, microserviços também invocam microserviços. A partir de agora, eu vou mostrar para vocês algumas alternativas para implementar os seus API Gateways. Sejam eles apenas portas de entradas para microserviços ou sejam eles APIs Gateways que precisam implementar alguma lógica ou invocar mais de um microserviço. Eu trouxe aqui como a primeira forma e talvez a mais simples para implementar um API Gateway é justamente no caso em que você vai ter um API Gateway que vai apenas redirecionar as requisições e esconder a localização dos microserviços. Eventualmente, você pode adicionar alguns filtros, como filtros para segurança ou alguma outra coisa mais básica. Para esse caso de API Gateway, é mais do que suficiente usar o Spring Cloud Routing. E a forma mais fácil para criar o API Gateway, nesse caso, é entrar no site start.spring.io e iniciar um novo projeto, acrescentando a dependência do Spring Cloud Routing. Em seguida, nós vamos fazer o mesmo que fizemos para iniciar o projeto da nossa API. Vamos lá no Eclipse e vamos importar o projeto do Maven. Vejam que o Spring Cloud Routing vai fornecer um mapeamento e te disponibilizar uma série de filtros que podem ser aplicados até que a requisição chegue aos nossos queridos e desejados microserviços. Observem que a configuração e uso do Spring Cloud Routing é bem simples. Depois de importar o meu projeto no Eclipse, eu adicionei as rotas de forma bem simplificada, alterando a minha aplicação. Isso aqui é a minha classe principal da aplicação, esse Gateway Application. Eu criei o método myRoutes, que retorna um Route Locator, e adicionei a primeira rota aqui. Eu estou retornando a minha rota. Essa rota vai redirecionar qualquer chamada no endpoint login para essa URI, que é o endereço real do meu microserviço de login, http://localhost:8080/login. Mas além disso, galera, eu quero que vocês lembrem e estejam atentos que antes de colocar para rodar esse meu API Gateway, eu alterei a porta em que ele está executando, porque senão vai dar choque, eu estaria tentando colocar dois servidores de aplicação para rodar na mesma porta. Então eu vim aqui no meu Application Properties, vejam que ele está até aberto aqui, e setei uma outra porta para rodar o meu API Gateway. Vejam que eu coloquei aqui como Server Port 8081, e vejam aqui no Insomnia que na hora que eu tentar logar, eu vou invocar o meu API Gateway. O cliente, a aplicação, ela vai conhecer apenas o API Gateway, que é esse cara que está rodando na porta 8081. Fiz o redirecionamento desse endpoint /login para o meu microserviço e vejam que ele de fato me retornou o token de autenticação. Extremamente simples e funcional. Se você precisa de um API Gateway apenas para esconder a localização, implementar alguns filtros, uma coisa simples, vai de Spring Cloud Routing, que ele é muito simples. Eu fiz também essa configuração na qual eu tenho mais de uma rota. A rota login eu redireciono para cá e a rota /users eu já redireciono para outro endereço. Eu poderia invocar múltiplos microserviços em diferentes hosts com diferentes endereços, todos configurados aqui via Route Locator. Já adianto para vocês que também é possível fazer a configuração dessa ferramenta via arquivo. Para isso eu recomendo, mais uma vez, eu sempre faço essa recomendação e também não canso, que vocês visitem a documentação e se aprofundem nas várias possibilidades. De novo, é uma ferramenta simples e é muito funcional no que se propõe. Por meio dos filtros, inclusive, dá para fazer muita coisa interessante. Além disso, meus queridos alunos, para o caso de aplicações com intensa comunicação entre os microserviços, eu recomendo o uso do Spring Data Flow, que é uma ferramenta que facilita a implementação da integração entre diversos e diferentes microserviços. Não recomendo que vocês utilizem essa ferramenta agora no projeto, até porque, mais uma vez, o tempo de vocês é curtíssimo e a ferramenta vai exigir um certo tempo para o aprendizado. No caso do projeto de vocês precisam apenas esconder a localização dos microserviços e realizar, eu diria que, algumas poucas comunicações entre eles.
Portanto, vamos ficar no simples e utilizar os recursos que vocês já aprenderam e que vão servir para resolver esse problema. E essa forma que eu vou mostrar para vocês, pessoal, vai ser por meio da boa e velha comunicação síncrona via HTTP. Essa forma, ela pode ser usada para resolver vários problemas práticos, mas eu quero que vocês observem e internalizem que quando utilizamos essa comunicação síncrona via HTTP, nós perdemos um pouco ou até um bocado de resiliência, eu diria. Por isso, nós vamos usar essa técnica no projeto, até porque não tem mais tempo para que eu mostre outros recursos para vocês. Mas uma das técnicas mais usadas atualmente é uma comunicação via Message Broker. E um dos Message Brokers que eu tenho usado em vários projetos e que tem sido muito útil é o RabbitMQ. Quem tem curiosidade, também recomendo que pesquise nas férias e veja um pouquinho do RabbitMQ. Mais uma vez, me colocar à disposição, seja respondendo aqui nos comentários ou para vocês, meus alunos que têm acesso ao Discord, para que a gente possa trocar uma ideia. Eu posso até mostrar para vocês alguns exemplos práticos que eu tenho com o RabbitMQ. Mas vamos ao foco aqui do nosso projeto. Para o nosso projeto, gente, não tem por que reinventar a roda. Eu criei um API Gateway com apenas dois pacotes, o pacote Services e o pacote Web. No pacote Web eu vou ter os meus controllers do jeito que eu tinha naquela API que eu fiz antes de implementar os microserviços. E no meu pacote Services eu tenho as classes Services também da mesma forma. Só que essa classe Service ela vai ser diferente, já já eu vou chegar nela. Primeiro vamos para o controller. O controller ele é igualzinho, eu tenho um endpoint. Quando esse endpoint for invocado, eu vou chegar aqui no código e invocar algum método. O método que eu tenho aqui é o mesmo método, getByEmail, e eu vou fazer a mesma coisa, invocar um service que vai buscar alguém por e-mail. A grande diferença está no service, porque o meu service dessa vez ele não vai se comunicar com o repositório. Diferentemente, o meu service ele vai se comunicar com o serviço que o meu gateway está escondendo. Então vejam que eu defini um REST template e acesso esse serviço por meio do método getForObject. Eu passo o endereço, o endpoint, tudo do serviço que eu quero acessar e digo qual é a classe que eu estou esperando. E assim funciona, galera, é simples. Se eu precisar invocar mais de um microserviço, eu vou colocar essa lógica aqui no service do meu gateway. Eu consigo, da mesma forma, configurar a parte de segurança, dá para fazer muita coisa. O detalhe é que a implementação fica por sua conta, mas nós vamos implementar isso utilizando recursos que vocês já conhecem. Implementa um REST Controller da forma que vocês aprenderam a implementar, definindo todos os métodos que vocês precisam, e na hora de implementar as classes Services, basta invocar os microserviços que vocês precisam esconder. E assim funcionará muito bem para o projeto de vocês, sem dúvida nenhuma, e é viável para se fazer dessa forma em tempo hábil para concluir o projeto. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, lembra de curtir. Quem não está inscrito no canal, se inscreve também, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Aos que ficaram até o final, agradeço a atenção, te desejo muita saúde, paz, um grande abraço e até o próximo vídeo.